Eu estava no cinema assistindo a Jurassic World Domínio, que estreia oficialmente no próximo dia 10 de junho, e várias vezes durante o filme eu me peguei pensando: até quando uma mesma história pode ser espremida para tentar tirar algum suco dela e fazer um filme minimamente diferente? Mas quando eu saí do cinema, eu acho que eu me dei conta que talvez a melhor pergunta seja: quantas histórias diferentes podem ser levantadas dentro de um mesmo filme sem que nenhuma delas leve efetivamente para lugar nenhum? Tudo bom, gente? Hoje comentário, crítica sem spoilers aqui do Jurassic World Domínio, filme dirigido por Colin Trevorrow, terceiro e aparentemente último filme dessa nova fase da franquia, iniciada lá em 2015 por Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Vamos para o meu comentário aqui. Antes disso, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, canal onde eu faço, assim como eu estou fazendo hoje, críticas de filmes, mas também faço outros tipos de comentário, tem outros tipos de análise de personagens e vários conteúdos relacionados às grandes histórias do cinema e da televisão aqui no canal. Convido todos a conhecerem aqui o meu trabalho que eu faço aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e, claro, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu posto pelo menos uma vez por semana. Vamos para a sinopse rápida do filme aqui. 4 anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros coexistem com os humanos. Esse equilíbrio determinará se os humanos continuarão sendo os predadores dominantes em um mundo com as criaturas mais temíveis de todos os tempos. Essa sinopse aí de basicamente 3 linhas que eu acabei de ler do IMDb é um resumo bem rápido, como sempre, né, do que o filme se propõe a ser, e ela traz uma premissa inicial que poderia sim ser muito interessante. Essa ideia de humanos e dinossauros pela primeira vez, desde lá do primeiro filme de 93, coexistindo no mundo, né? Não isolados os dinossauros num parque ou numa ilha, mas dividindo o planeta. Isso poderia ser uma premissa bem interessante para citar apenas um exemplo aqui, um filme mais na pegada do terror, por exemplo, fazer algo diferente com a história. Mas como tantas outras coisas que Jurassic World Domínio se propõe a fazer, essa é mais uma das hipóteses que são levantadas sem serem efetivamente levadas adiante para um enredo interessante. O filme começa apresentando essa premissa inicial, que está na sinopse que eu acabei de ler do IMDb, e logo depois nos apresenta o que aparentemente tenta ser um dos enredos, um dos conflitos principais do filme. A Blue, aquela Velociraptor que a gente conheceu lá no filme de 2015, teve uma bebê dinossauro, e a Maisie Lockwood, interpretada pela Isabella Sermon, está vivendo há 4 anos com o casal ali formado pelo Owen Grady, vivido pelo Chris Pratt, e pela Claire Dearing, interpretada pela Bryce Dallas Howard. A Blue se reproduziu sozinha e a Maisie também tem no seu DNA uma questão que promete ser aí um grande mistério a ser desvendado. As duas são capturadas e o casal formado ali desde o primeiro Jurassic World, parte para tentar salvar ambas. Paralelamente a isso, nos é apresentado um outro conflito, aparentemente ali gerado por esse desequilíbrio ambiental, talvez, desse mundo em que grandes predadores coexistem. A gente fica meio na dúvida do que pode ser e logo acaba vendo que talvez essa questão toda tenha aquela figura do grande bilionário do mundo da tecnologia por trás, figura essa que, como em outros filmes aí, recentemente a gente tem visto, é uma combinação ali de figurões como Elon Musk, Jeff Bezos e etc, né? Tá virando bem comum esse tipo de personagem, esse tipo de filme protagonizando a maior parte dos problemas da história. Esse conflito, então, que eu falei, paralelo ao primeiro, ele vai tentar ser solucionado, finalmente, pelos protagonistas lá da saga anterior, da saga iniciada em 1993, pela Laura Dern, que interpreta a Ellie Sattler, o Alan Grant, vivido pelo Sam Neill, e também, claro, o Dr. Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum. Esse filme tinha, quando a gente viu os trailers, a gente ouviu falar dessa produção, né, um dos grandes blockbusters aguardados para esse ano de 2022,
ele parecia, né, ele prometia muito jogar nesse campo da nostalgia, né, trazendo finalmente os 3 protagonistas da saga que foi iniciada lá na década de 90 para não só se reunirem nesse filme, né, premiando aí tantos fãs de Jurassic Park, como contracenando finalmente com os protagonistas dessa nova fase da franquia. Mas, na minha opinião, o filme, ao longo das suas 2 horas e meia praticamente que tem para desenvolver as histórias que se propõe a tratar, não consegue entregar também esse ponto da nostalgia. É inevitável fazer uma comparação rápida aqui com um filme que está muito fresco ainda na memória, que é o Top Gun Maverick. Eu falei dele semana passada aqui no canal, depois de assistir no cinema. Eu sei que as histórias não têm nada a ver uma com a outra, mas se alguém pode, por exemplo, acusar o Top Gun de jogar muito fácil nesse terreno da nostalgia, querer sugar demais essa questão, se espelhar demais no primeiro filme, esse tipo de crítica pode surgir, porque de fato é muito inspirado no primeiro filme, ninguém pode ao mesmo tempo acusar esse novo filme do Tom Cruise de pelo menos não investir, de propor uma coisa e não ir nela a fundo. Isso ninguém pode dizer. Jurassic World Domínio agora levanta essa bola como levanta tantas outras e não vai nela a fundo. Eu acho que os personagens são apresentados, esses personagens antigos, de uma forma que não causam muita nostalgia, não causam um sentimento de recompensa para os fãs que estão assistindo a eles na telona de novo, e também eles contracenando com esses novos protagonistas é uma coisa que acaba demorando demais e, como outras coisas que eu vou comentar aqui, não convencem muito, né, pela interação gerada. Eu não sei se os fãs dessa nova fase da franquia são daqui a pouco muito apaixonados por esses protagonistas dessa nova fase iniciada ali em 2015, mas na minha opinião nesse filme eles são apresentados com pouca emoção, com diálogos pouco convincentes e as interações entre eles, como eu disse, acabam não convencendo. Para que não me acusem de estar comparando Jurassic World com Top Gun, 2 filmes que não tem nada a ver, eu falei por causa dessa questão da nostalgia, mas a gente pode comparar com o próprio Jurassic World lá de 2015, o mundo dos dinossauros, que foi quando esse universo foi trazido de novo, né, para os cinemas depois de tantos anos. Naquele filme, os protagonistas dos filmes principais, né, dos primeiros filmes, não foram trazidos, mas nem por isso a produção deixou de abordar de uma maneira interessante a questão da nostalgia. A história era bem parecida, alguém pode sim dizer que ela era parecida demais, mas ela fazia essa referência claramente, e nas imagens ali, né, na maneira como os dinossauros eram apresentados, também tinha muitos elementos da franquia lá iniciada em 1993. Para não dizer que eu falei só mal da introdução desses personagens nesse novo filme, eu acho que dá para dizer que o que salva um pouco são as falas ali, algumas delas, não todas, do Jeff Goldblum, que, né, sempre interpretando ele mesmo, traz um pouco de alívio cômico ali, tira sarro algumas vezes até da própria história do filme. Isso acaba sendo um pouco engraçado e aí sim até mais nostálgico com os fãs dos primeiros filmes, mas isso são algumas pitadas ao longo de um filme que, como eu comentei, eu acho que é grande demais. Poderia tranquilamente ter uma meia hora a menos. Para não dizer que eu só falei mal, esse filme, como todo grande blockbuster desse tipo, pelo menos deveria se propor a ser. Jurassic World Domínio tem sim, né, boas cenas de ação ali, tem especificamente uma cena de perseguição em Malta que é de deixar mais grudado na cadeira, tem uma outra cena em que um dinossauro persegue alguns personagens numa cena num lago congelado, né, enfim, numa água congelada, que é bem interessante de se ver, tanto pela tensão que ela cria, quanto pelo animal em si que é apresentado, né, que é uma coisa que essa franquia sabe fazer bem, são seres interessantes de se observar. Mas eu acho que muitas vezes o que esse filme faz é, de certa forma, acreditar que o público vai ser convencido só por estar vendo, né, grandes efeitos especiais, grandes animais que remetem a monstros, e não é só isso que convence, né? Isso talvez poderia surpreender muito lá atrás, quando foi feito pelas primeiras vezes, mas já são muitos anos aí repetindo a mesma fórmula. Eu acho que dificilmente alguém vai sair achando que a experiência foi incrível só por ter visto, né, as grandes feras ali na tela e os grandes efeitos que o filme apresenta. Não é nada tão revolucionário assim que a gente já não tenha visto outras vezes.
O que eu quero dizer é que parece que o pensamento por trás muitas vezes é assim, dane-se o roteiro, não importa quantos furos ele tenha, porque essas grandes imagens, esses grandes efeitos vão convencer, e a gente sabe que não é assim que acontece, né? Todos esses elementos, eles precisam servir à história, e nesse caso aqui de Jurassic World Domínio, eu acho que a história, as muitas histórias que ele tenta levantar são deixadas de lado de uma forma que é uma pena, elas poderiam ser muito mais bem aproveitadas. Eu falei lá da premissa inicial e de conflitos ali, de tramas internas que poderiam ser mais bem aprofundadas, mas eu acho que dá para citar outras questões também. Por exemplo, eles tentam introduzir novos dinossauros, como fazem em praticamente todos os filmes, gera até uma confusão de que espécie é aquela, bem que da onde que ela saiu. Aquilo fica uma coisa meio confusa, assim, que acaba também não levando para lugar nenhum. E outra ideia que o filme tenta introduzir, que se relaciona, né, lá com a premissa inicial, e isso é tocado outras vezes, é a questão, né, de espécies tão diferentes poderem coexistir em harmonia, né, nesse mundo em que a gente vive. Eu acho que isso é uma premissa que poderia gerar tantas possibilidades. Ela lá no início, ela gera a ideia de que isso pode ser algo aterrorizante, e depois ao longo do filme tenta colocar a questão em pauta ali da beleza por trás disso, digamos assim. Mas também é uma coisa que é colocada, é tão salpicada ali ao longo do roteiro que, na minha avaliação, fica, como tantas outras questões, só arranhando a superfície sem se aprofundar como poderia. No último vídeo que eu fiz aqui, uma das poucas críticas de fato de um filme que eu fiz aqui no canal, eu acabei dando uma nota. Vou fazer para esse filme também, não sou muito de dar nota, mas eu acho que nesse tipo de vídeo esses comentários assim acabam cabendo. Para Jurassic World Domínio, de 1 a 10, eu dou uma nota 4. Mas eu quero saber o que você aí achou, quem ainda não assistiu, como é que está a expectativa para ver esse filme que pretende ser o último filme dessa nova fase da franquia. Não deixem de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativar as notificações e me acompanhar aqui para mais vídeos sobre filmes e séries.